Inscreva-se gratuitamente no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Link nos comentários. Abril Fantasma. No canal Conta um Conto. Você não vai dormir. Não dessa vez. Ai, Azatote. Você sente o mesmo que eu? Essa paz é tão maravilhosa. Dá para ouvir os pássaros, o vento subindo as montanhas. Eu gosto quando vêm hóspedes, mas quando eles partem, é bom também. Eu ficaria nesse silêncio por toda a eternidade. O que é isso? Ricardo! Ricardo, você saiu daí de novo, Ricardo! Vem aqui, Ricardo! Conta um Conto apresenta de Joe Hill, O De Jejum da Viúva. Narração Marcelo Fávaro. Caso queira falar com o seu narrador, siga-nos no Instagram @contaumconto_Favaro. Lá eu poderia ouvir suas sugestões e quem sabe atendê-las. Killian deixou o cobertor em cima de Gage. Não o queria. E deixou Gage onde estava, deitado em um declive acima do leito de um regato, em algum lugar ao leste de Ohio. Depois disso, não parou de andar durante quase um mês, passando a maior parte do verão de 1935, a bordo de trens de carga em direção ao norte e ao leste, como se ainda estivesse indo visitar a prima preferida de Gage, em New Hampshire. Mas não estava. Killian nunca mais iria encontrá-la. Não sabia para onde estava indo. Essa era a verdade. Passou algum tempo em New Haven, mas não ficou. Certa manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, foi a um lugar do qual tinha ouvido falar, onde os trilhos formavam um grande arco e os trens tinham que desacelerar até parar para fazer a curva. Ficou ali esperando. Um menino vestindo paletó mal ajambrado e totalmente sujo agachou-se ao seu lado no sopé do barranco. Quando o trem que ia na direção ao nordeste apareceu, Killian se levantou com um pulo e pôs-se a correr, subindo em um vagão de carga lotado. O menino subiu atrás dele. E passaram algum tempo viajando juntos, no escuro, com os vagões sacudindo de um lado para o outro, as rodas batendo e ecoando nos trilhos. Killian cochilou e despertou com o menino puxando a fivela do seu cinto. O garoto disse que queria 25 centavos, mas Killian não tinha 25 centavos. E mesmo se tivesse, não os gastaria daquela forma. Segurou o menino pelo braço e afastou suas mãos com algum esforço, enterrando as unhas nas laterais macias de seus pulsos, machucando-o de propósito. Killian lhe disse que fosse embora e empurrou-o para longe. Disse que ele parecia ser um bom menino e perguntou por que ele estava se comportando daquele jeito. Killian pediu ao menino que o acordasse quando o trem parasse em Westfield. O garoto se sentou do outro lado do vagão, com um dos joelhos erguidos junto ao peito e os braços passados em volta das pernas, e não disse nada. De quando em quando, uma fina réstia de luz cinza da manhã entrava por entre uma das ripas da parede do vagão e subia lentamente pelo rosto do menino, deslizando por cima de seus olhos cruéis e febris. Killian tornou a adormecer com o menino ainda lá, a fitá-lo,
com aquele olhar raivoso. E quando acordou, o garoto havia sumido. A essa altura o dia já estava claro, mas ainda era bem cedo. Fazia frio o suficiente para o hálito de Killian ser arrancado de dentro dele em nuvens de vapor, aquele vapor congelado, quando ele se postou na soleira da porta entreaberta do vagão. Ele segurou o batente com uma das mãos, e os dedos que ficaram ao lado de fora logo foram esfolados pela corrente cortante e gelada do ar. Havia um rasgo na manga da sua camisa, e o vento frio entrou por ali também. Ele não sabia se o Westfield já tinha chegado ou não, mas sentiu que dormira durante muito tempo. E provavelmente a cidade já havia ficado para trás. Devia ter sido lá que o menino saltara. Depois de Westfield, não haveria mais nenhuma parada até o trem chegar ao seu destino, em Northampton, e Killian não queria ir para lá. Ficou parado na porta, com o vento frio a castigá-lo. Algumas vezes imaginava que havia morrido junto com Gage, e desde então vinha vagando como um fantasma. Mas isso não era verdade. As coisas não paravam de lembrar que isso não era verdade. Como seu pescoço duro e dolorido por causa da posição em que dormira, ou o ar frio que entrava pelos furos da camisa. Em uma estação de trens em Lima, um guarda ferroviário havia surpreendido Killian e Gage cochilando juntos debaixo do cobertor que dividiam, no barracão onde estavam escondidos. Acordara-os com chutes e os mandara embora. Como eles não foram rápidos o suficiente, o guarda acertou a nuca de Gage com o cacetete, fazendo-o cair de joelhos no chão. Durante os 2 dias seguintes, quando Gage acordava de manhã, dizia a Killian que estava vendo tudo em dobro, mas achava aquilo até engraçado. Passava algum tempo sentado no mesmo lugar, virando a cabeça de um lado para o outro e rindo daquela visão multiplicada do mundo. Precisava piscar várias vezes e esfregar os olhos até a visão se acertar. E então, 3 dias depois do incidente em Lima, Gage começou a cair. Estavam andando juntos e, de repente, Killian percebia que estava sozinho. Olhava para trás e via Gage sentado no chão, com o rosto pálido e assustado. Paravam para descansar um pouco em um lugar ermo, mas não deveriam ter parado. Killian não deveria ter deixado que parassem. Deveriam ter ido para onde houvesse um médico. Killian sabia disso agora. Na manhã seguinte, Gage amanheceu morto, com os olhos abertos e espantados, ao lado do regato. Mais tarde, num acampamento, Killian ouviu alguns homens falando sobre um policial ferroviário chamado Lima Slim. Pelas descrições, adivinhou que fora esse o homem que havia batido em Gage. Lima Slim havia atirado em invasores muitas vezes. Numa ocasião, forçou um grupo de homens a pular de um trem a 80 por hora, ameaçando-os com uma arma. Lima Slim era famoso pelas coisas que tinha feito, pelo menos entre os vagabundos. Havia um guarda na estação de Northampton chamado Arnold Choke, que alguns diziam ser tão ruim quanto Lima Slim. E era por isso que Killian não queria ir para lá. Depois de muito tempo parado no vão da porta aberta, sentiu o trem desacelerar. Killian não entendeu a razão. Não estava vendo nenhuma cidade à frente. Talvez estivessem se aproximando de alguma agulha. Perguntou-se se o trem iria parar por completo. Mas não parou. E depois de alguns segundos de desaceleração, em uma espécie de safanões rápidos e violentos, começou a acelerar novamente. E foi aí que Killian pulou. O trem já não estava tão devagar, e ele caiu por cima do pé esquerdo, escorregando no cascalho.
O pé se dobrou debaixo dele, e uma dor aguda percorreu seu tornozelo. Mas ele não gritou ao mergulhar de cara nos arbustos. Era outubro, ou novembro, talvez. Killian não sabia ao certo. E nas matas ao lado dos trilhos havia um tapete de folhas mortas em tons amarelados. Killian saiu mancando por cima delas. Nem todas as folhas haviam caído das árvores, sobrando uma ou outra cor de carmim. Uma fumaça branca fria pairava sobre o chão entre os troncos das bétulas e pinhos. Killian se sentou em cima de um toco úmido, segurando o tornozelo delicadamente com as mãos, enquanto o sol ia subindo e a névoa da manhã ia se dissipando. Seus sapatos estavam arrebentados, presos por tiras de junta encrostadas de sujeira, e seus dedos dos pés estavam tão frios que chegavam a ficar dormentes. Gage tinha sapatos melhores, mas Killian os havia deixado com ele, da mesma forma que havia deixado o cobertor. Tentara rezar sobre o corpo de Gage, mas não fora capaz de se lembrar de nenhum trecho da Bíblia. Apenas de uma frase, que dizia: Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Mas isso era sobre o nascimento de Jesus e não era coisa para se dizer junto ao corpo de um homem morto. Provavelmente ia fazer calor naquele dia, mas quando Killian finalmente se levantou, ainda estava frio sobre as sombras dos pinheiros. Ele seguiu os trilhos até o seu tornozelo e começou a latejar tanto que não pôde mais prosseguir, e teve de se sentar no barranco para descansar novamente. Estava inchando muito agora, e quando ele apoiava o peso sobre o pé, sentiu uma dor aguda penetrar-lhe até o osso. Sempre havia confiado em Gage para saber quando pular. Confiava em Gage para tudo. Do outro lado das árvores havia um chalé branco. Killian olhou para ele. Olhou de volta para o próprio tornozelo, mas depois ergueu a cabeça e fitou as árvores. No tronco de um pinheiro próximo, alguém havia retirado um pedaço da casca e marcado a madeira com um X, esfregando o carvão para destacá-lo em preto. Não existiam marcas secretas de andarilhos, como algumas pessoas diziam, ou se existiam, Killian não a conhecia, assim como Gage também não as havia conhecido. Mas um X daquele podia significar que havia algum lugar para comer por ali. Ele estava consciente do vazio dolorido do próprio estômago. Caminhou com dificuldade entre as árvores até o quintal atrás do chalé e hesitou na beira da cama. A pintura branca das paredes estava descascada e as janelas enegrecidas de fuligem. Nos fundos da casa havia um canteiro, um comprido retângulo de terra mais ou menos do tamanho de uma cova. Nada crescia em cima dele. Killian estava ali de pé, olhando para a casa, quando reparou nas meninas. Como estavam imóveis e caladas, não as tinha visto imediatamente. Chegou ao chalé pelos fundos, mas a floresta se estendia pela lateral da casa, e era ali que as meninas estavam, ajoelhadas no meio de umas samambaias, de costas para ele. Não conseguia ver o que faziam, mas estavam completamente estáticas. Eram duas, ambas ajoelhadas, vestindo suas roupas de domingo. Seus cabelos eram louros quase brancos, longos, escovados e limpos, adornados com várias presilhas prateadas. Ficou parado observando as meninas, que continuavam ajoelhadas e quietas. Uma delas virou a cabeça e olhou para ele. E seu rosto tinha o formato de coração, e os olhos eram de um azul glacial. Ela o fitou com uma expressão vazia. No instante seguinte, a outra menina também se virou para ele. Essa estava sorrindo de leve. Devia ter uns 7 anos.
Sua irmã inexpressiva devia ter uns 10. Killian ergueu a mão em cumprimento. A menina, que não sorria, ficou olhando para ele por mais alguns segundos e depois virou a cabeça para o outro lado. Ele não conseguia ver o que havia na frente delas, mas o que quer que fosse estava atraindo totalmente a sua atenção. A menina mais nova também não acenou, mas pareceu menear a cabeça antes de voltar a se concentrar no chão à sua frente. O silêncio e a imobilidade das meninas o deixaram completamente incomodado. Ele atravessou o quintal até a entrada dos fundos. A porta de tela estava alaranjada de ferrugem e estufada para fora, despregando-se da moldura em alguns pontos. Ele tirou o chapéu e estava prestes a subir os degraus para bater, mas a porta interna se abriu e uma mulher surgiu atrás da tela. Killian parou, com o chapéu na mão, e fez cara de pedinte. A mulher podia ter 30, 40 ou 50 anos. Seu rosto era tão encovado que parecia cadavérico. Os lábios eram finos e sem cor. Um pano de prato pendia em seu avental. "Olá, senhora", disse Killian. "Eu tô com fome. Eu estava pensando se a senhora não teria alguma coisa que eu pudesse comer. Uma torrada, quem sabe?" "O senhor não tomou café da manhã?" Não, senhora." "Eles distribuem café da manhã no Sagrado Coração. O senhor não sabia?" "Eu não sei onde fica isso, minha senhora." Ela aqueceu com um movimento breve. "Vou preparar uma torrada para o senhor. Posso preparar ovos também? Se quiser. Você quer?" Bom, eu acho que se a senhora preparasse os ovos, eu não iria jogá-los fora." Era isso que Gage sempre dizia quando lhe ofereciam mais do que ele estava pedindo. E a tirada fazia as donas da casa rirem, mas aquela dali não riu. Talvez porque ele não fosse Gage e a frase não soasse da mesma forma quando saída de sua boca. Em vez disso, ela apenas disse: "Está bem. Limpe os pés no..." Olhou para os sapatos dele e parou de falar por alguns instantes. "Olhe só para esses sapatos. Quando entrar, pode tirá-los e deixá-los ao lado da porta." Sim, senhora." Killian tornou a olhar para as meninas antes de subir os degraus, mas elas estavam de costas para ele, e mais uma vez não lhe deram atenção. Ele entrou, tirou os sapatos e andou pelo piso linóleo gelado com os pés sujos e descalços. Sempre que pisava com o esquerdo, sentia uma estranha fisgada no tornozelo. Quando se sentou na cadeira, os ovos já estavam na frigideira. "Eu sei como o senhor acabou na minha porta. Eu sei por que parou na minha casa. Bem, foi pelo mesmo motivo que todos os homens param aqui", disse ela, e ele pensou que ela fosse dizer alguma coisa sobre a árvore com o X marcado, mas não foi o que ela fez. "É porque o trem desacelera um pouco quando entra naquela agulha, a uns 400 metros daqui, e todos vocês pulam para não ter que dar de cara com Arnold Choke em Northampton. Não é mais ou menos isso? O porquê do senhor ter pulado do trem ali naquela agulha?" Sim, senhora, claro. "Por causa de Arnold Choke?" "Sim, senhora. Ouvi dizer que é um homem perigoso." "Ele só tem a reputação que tem por causa do sobrenome Sufocador. Arnold Choke não representa perigo para ninguém. Ele é velho e gordo, e se o senhor corresse dele, provavelmente iria desmaiar tentando alcançá-lo. Não que ele seja um homem de correr, mas talvez corresse para algum lugar se soubesse que estão dando hambúrgueres. Agora escute uma coisa. Quando entra naquela agulha, o trem está a mais ou menos 50 km por hora. Ele quase não desacelera.
Pular dali é muito mais perigoso do que entrar no pátio de Northampton. Eu acho que sim, senhora, disse ele esfregando a perna esquerda. Uma moça grávida tentou pular no ano passado. Bateu em uma árvore e quebrou o pescoço. Você entende? Sim, senhora. A moça grávida, ela estava viajando com o marido. O senhor deveria passar adiante essa informação. Avise aos outros que é melhor ficar no trem até ele parar por completo. Aqui estão seus ovos. Você quer um pouco de gelé em cima da torrada? Se não for incômodo, senhora. Muito obrigado. A senhora nem imagina como essa comida... Ela tá cheirosa. Ela se encostou na bancada da cozinha, segurando a espátula, e ficou observando-o comer. Ele não disse nada enquanto comia apressado. Durante todo o tempo, a mulher ficou olhando para ele em silêncio. Bem, falou quando ele terminou a refeição. Vou pôr mais uns 2 na frigideira para o senhor. Não precisa, eu já comi o suficiente. O senhor não quer? Ele hesitou, sem saber ao certo como responder. Era uma pergunta difícil. Quer sim. Ela mesma respondeu, quebrando 2 ovos na frigideira. Eu pareço estar com tanta fome assim? Fome não é bem a palavra. O senhor parece um cão sem dono, disposto a revirar latas de lixo atrás de alguma coisa para comer. Quando ela pôs o prato na sua frente, ele falou: se eu puder fazer alguma coisa para retribuir isso, senhora, eu farei com muito prazer. Obrigada. Mas não há nada a fazer. Eu gostaria que a senhora pensasse em alguma coisa. Eu estou grato por ter aberto sua cozinha para mim desse jeito. Eu não sou um imprestável. Eu não tenho medo de trabalhar. E de onde o senhor vem? Eu venho do Missouri. Achei que fosse do sul. Seu sotaque é engraçado. Para onde está indo? Eu não sei. Ela não perguntou mais nada e continuou encostada na bancada segurando a espátula, olhando-o comer. E então saiu, deixando-o sozinho na cozinha. E quando ele terminou, ficou sentado à mesa, sem saber muito bem o que fazer, se deveria ir embora ou não. Enquanto estava tentando decidir, ela reapareceu, segurando em uma de suas mãos um par de botinas pretas de cano curto e na outra um par de meias pretas. Calce isso aqui para ver se serve, disse ela. Não, senhora, eu não posso aceitar. Não só pode como vai. Calce. Parecem ser do tamanho certo. Ele colocou as meias e a botina por cima. Tomou cuidado ao enfiar o pé esquerdo no sapato, mas mesmo assim sentiu uma forte pontada de dor no tornozelo. Soltou um arquejo rápido. Algum problema com esse pé aí? Eu torci, pulando do trem naquela agulha. Sim, senhora. Ela balançou a cabeça para ele. Tem gente que morre. Tudo por medo de um homem gordo com 6 dentes na boca. As botinas ficaram um pouco frouxas. Talvez fosse um número maior. Havia um zíper do lado interno de cada pé. Seu couro era preto e limpo, e estava apenas um pouco gasto nos bicos. Deviam ter sido pouco usadas. Como ficou? Bom, mas eu não posso aceitar. Elas estão quase novas. Ótimo. Não estão me servindo. E meu marido não precisa mais delas. Ele morreu em julho. Pois eu sinto muito. Eu também. Retrucou ela sem mudar de expressão. Quer um pouco de café? Eu não lhe ofereci café. Ele não respondeu. E então ela serviu uma xícara para ele e outra para si. E depois sentou-se à mesa. Ele morreu em um acidente de caminhão. Um caminhão do programa de auxílio aos desempregados do governo. Capotou. Não foi só ele que morreu. 5 outros homens morreram também. O senhor talvez tenha lido a respeito. Saiu em vários jornais. Ele não respondeu. Não tinha ouvido falar daquilo.
Quem estava dirigindo era ele, meu marido. Alguns dizem que a culpa foi dele, que ele não tomou cuidado com a direção. Houve até uma investigação. Acho que talvez tenha sido mesmo culpa dele. Ela passou algum tempo em silêncio e depois prosseguiu. A única coisa boa na morte dele foi que ele não precisa ficar por aí carregando essa culpa, vivendo com o fato de ter sido responsável. Isso o teria destruído por completo. Killian desejou ser Gage. Ele saberia o que dizer? Afinal, Gage nessa hora teria estendido a mão por cima da mesa e segurado a mão dela. Killian ficou sentado, usando os sapatos do morto e se esforçando para dizer alguma coisa. E por fim balbuciou. As coisas mais terríveis acontecem com as melhores pessoas, as pessoas mais bondosas. Na maior parte das vezes não tem motivo nenhum, é só a falta de sorte mesmo. Se a senhora não sabe ao certo se foi culpa dele, por que se atormentar achando que foi? Já é bastante difícil perder alguém importante sem ficar pensando nisso. Eu tento não pensar no assunto, mas eu sinto a falta dele. E eu agradeço a Deus por toda a noite, pelos 12 anos que tivemos juntos. E agradeço a Deus pelas filhas que ele me deu. Eu vejo os olhos dele nos olhos das meninas. Eu sei. Elas não sabem o que fazer. Nunca se sentiram tão confusas. Balbuciou Killian. Ficaram sentados à mesa durante mais algum tempo. E então a mulher disse: o senhor parece ser do mesmo tamanho que o meu marido. Eu posso lhe dar umas camisas dele. E uma calça também. Além, é claro, das botinas. Não, senhora, não seria certo. Pegar coisas com a senhora que eu não posso pagar. Ora, deixe disso. Não vamos falar de dinheiro. Faz assim. Eu procuro encontrar alguma coisa boa nessa situação tão ruim. Teria prazer em lhe dar as roupas. Isso faria com que eu me sentisse melhor, disse ela sorrindo. Killian pensou que os cabelos dela fossem grisalhos, enrolados em um coque atrás da cabeça. Mas olhando-a sentada ali, banhada pela luz clara vinda de uma das janelas, viu pela primeira vez que seus cabelos eram louros, quase brancos, como os da filha. Ela se levantou e tornou a sair da cozinha. Enquanto não voltava, ele lavou a louça. Dali a pouco, a mulher voltou trazendo uma calça caque e suspensórios, uma grossa camisa quadriculada e uma camiseta. Mostrou-lhe o caminho de um dos quartos do fundo e deixou-o sozinho para que se vestisse. A camisa ficou grande, folgada, e tinha um leve cheiro masculino, não desagradável. Também recendia a fumo de cachimbo. Killian tinha visto um cachimbo feito de espiga de milho sobre a prateleira acima do fogão. Saiu do quarto com as roupas sujas e rasgadas debaixo do braço, sentindo-se limpo, fresco e normal, com uma agradável sensação de saciedade na barriga. A mulher estava sentada à mesa, segurando um dos seus velhos sapatos. Ostentava um leve sorriso enquanto removia as tiras de juta encrostadas de lama que o envolviam. Esses sapatos mereceram seu descanso, disse Killian. Eu tenho quase vergonha da forma como os tratei. Ela ergueu a cabeça e o contemplou sem dizer nada. Olhou para sua calça. Ele havia enrolado a barra nos tornozelos. Eu não tinha certeza se ele era do mesmo tamanho ou não. Achei que fosse mais alto, mas não sabia ao certo. Achei que fosse só a minha lembrança que o estivesse tornando o mais alto. Ele era tão alto quanto a senhora se lembra. E fica parecendo mais alto, disse ela, quanto mais eu me afasto dele. Não havia nada que ele pudesse fazer para pagar o que lhe devia pelas roupas e pela comida. Ela lhe disse que Northampton ficava a cerca de 5 quilômetros dali, e que ele deveria ir para lá, porque provavelmente estaria novamente com fome quando chegasse. E havia uma distribuição de almoço no Sagrado Coração de Maria, onde ele poderia comer uma tigela de feijão e uma fatia de pão.
Disse-lhe também que havia um acampamento para sem-teto na margem do rio de Connecticut, mas, se ele fosse para lá, não deveria ficar muito tempo, porque o lugar muitas vezes era invadido pela polícia e os homens iam presos por ocupação ilegal. Já na Pota, falou que era melhor ser preso numa estação do que tentar pular de um trem que ainda estivesse indo depressa demais. Disse que ela preferia que ele não pulasse mais de nenhum trem, a menos que estivesse parado, ou andando bem devagar, e que da próxima vez o dano poderia ser pior do que um tornozelo torcido. Ele aqueceu e tornou a perguntar se havia algo que pudesse fazer por ela. A mulher respondeu que acabara de lhe dizer o que ele poderia fazer por ela. Ele sentiu vontade de segurar a sua mão. Gage teria segurado e prometido rezar por ela e pelo marido que ela perdera. Ele desejou poder lhe falar sobre Gage. Killian percebeu, porém, que não conseguia estender a mão para tocar a dela, nem erguer os braços de qualquer forma que fosse, e não confiava na própria voz para falar. Muitas vezes ficava arrasado diante da dignidade de outras pessoas, que também não tinham quase nada. Em alguns momentos, sentia a bondade delas com tamanha intensidade que pensava que aquilo fosse destruir algum delicado órgão interno seu. Quando estava atravessando o quintal para a estrada, vestindo sua roupa nova, olhou para as árvores e viu as duas meninas entre as samambaias. Agora estavam de pé, e cada uma delas segurava um buquê de flores vermelhas e de aspecto murcho. Estavam olhando para o chão. Ele parou e pôs-se a observá-las, perguntando-se o que estariam fazendo ali. O que havia no chão que ele não conseguia ver. Enquanto estava ali parado, as duas viraram a cabeça, primeiro a mais velha, depois a menor, como da primeira vez, e retribuíram seu olhar. Killian sorriu sem convicção e atravessou mancando o quintal até onde elas estavam. Abriu caminho entre as samambaias úmidas de sereno para se postrar atrás delas. Logo depois de onde as meninas estavam havia um trecho de chão devastado e um pedaço de saco preto. E em cima do saco estava deitada uma terceira menina, a mais nova de todas, usando um vestido branco rendado na gola e nas mangas. Suas mãos, brancas e delicadas como porcelana, estavam cruzadas por cima do peito, e debaixo delas havia um pequeno buquê. Seus olhos estavam fechados. Os músculos do seu rosto tremiam enquanto ela tentava não rir. Não tinha mais do que 5 anos. Uma coroa de margaridas secas emoldurava seus cabelos louros. Aos seus pés havia uma pilha de flores murchas e mortas, e uma Bíblia estava aberta ao seu lado. A nossa irmã Kate morreu, disse a menina mais velha. E estamos fazendo o velório, disse a do meio. Kate estava deitada quietinha em cima do saco. Os seus olhos continuavam fechados, mas ela precisava morder os lábios para segurar o riso. Quer brincar? Perguntou a filha do meio. Quer participar da brincadeira? O senhor poderia se deitar. Poderia ser o morto. E nós poderíamos cobrir o senhor de flores e ler a Bíblia e cantar mais perto do Senhor, meu Deus. E eu posso chorar, disse a mais velha. Eu consigo forçar o choro sempre que eu quero. Killian ficou parado. Olhou para a menina no chão e depois para as duas carpideiras. E por fim falou. Eu acho que este não é o meu tipo de brincadeira. Eu não quero ser o morto. A mais velha olhou-o de cima para baixo e em seguida o encarou. E por que não? Perguntou. Você está vestindo a roupa certa. Esse Joe Hill terminou o conto assim. Vocês acreditam?
Agora, com licença. A noite já chegou. Eu vou me recolher. Boa noite e tente dormir.